E aí, pessoal, me chamo Alisson, sou estudante do curso de licenciatura em Química pelo IFPB, Campus João Pessoa, e hoje venho aqui apresentar para vocês um trabalho que eu desenvolvi, que é intitulado como Micro das Ligações Químicas, atividade lúdica para alunos com transtorno do espectro autista. E esse trabalho tem como orientadora a professora Alessandra Marconi Tavares Alves de Figueiredo. Aqui uma breve introdução. É que no ensino da química é comum ouvir relatos dos estudantes considerando a disciplina como abstrata e de difícil compreensão, o que acarreta em um desinteresse pelos discentes. Além disso, para um aluno que possui algum tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual, como no caso do transtorno do espectro autista, que também é representado pela sigla TA, essas dificuldades são ainda maiores para a aprendizagem na disciplina de química. Mas o que é o TA, o transtorno do espectro autista? Bem, ele também é chamado de autismo, conhecido como autismo, e ele é identificado como uma síndrome comportamental que compromete o desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Então, a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ele pode ter déficits na comunicação, dificuldades para interagir com demais pessoas. É um transtorno que é caracterizado também por movimentos repetitivos e também a pessoa que tem o TA, ela pode ter um comprometimento da aprendizagem. Bom, mas como o docente deve lidar com isso, né? Bem, cabe a ele buscar estratégias para superar essas barreiras, essas dificuldades, juntamente com o aluno. Assim sendo, os jogos didáticos eles podem ser um forte aliado nesse processo para superar esses obstáculos. Então, quais os benefícios de trabalhar com jogos em sala de aula? Bem, de acordo com Matos, 2013, os recursos didáticos lúdicos promovem o interesse e a participação durante as aulas, o que torna as atividades mais estimulantes e motivadoras, uma vez que jogar é um processo de socialização, pois propõe ao aluno uma interação entre os demais colegas de turma, indo muito além do processo educativo do jogo. Então, esses recursos, eles estimulam o foco e a atenção do participante, promovem a interação entre os participantes do jogo e, consequentemente, favorecem para um melhor aprendizado na disciplina, um aprendizado mais eficiente dos conteúdos. Bem, então o principal objetivo desse trabalho que eu desenvolvi foi aplicar um recurso lúdico inclusivo denominado Micro das Ligações Químicas, que é um jogo de cartas que eu criei voltado para o conteúdo de ligações químicas. E esse recurso é voltado para estudantes com transtorno do espectro autista. Nisso com o intuito de facilitar um desempenho mais eficiente na disciplina de química. Então esse jogo, né, essa metodologia do meu trabalho, esse jogo foi aplicado em uma turma do primeiro ano do curso de edificações no IFPB Campus João Pessoa, primeiro ano do ensino médio. E o conteúdo trabalhado discorreu em ligações químicas. Então, essa aplicação do jogo ocorreu em duas etapas, sendo que a primeira etapa foi para que os estudantes pudessem conhecer como o jogo funcionava, pudessem conhecer as regras do jogo, e a segunda etapa foi de fato a aplicação do jogo. Então, a proposta do jogo que eu criei é de revisar, na verdade, é de revisar o conteúdo de ligações químicas de uma maneira descontraída e ao mesmo tempo favorecendo a aprendizagem e a inclusão, que é o foco do trabalho. Então, a regra geral desse jogo é montar conjuntos de cartas com as devidas ligações químicas, seja iônica ou covalente, que são as ligações trabalhadas nesse recurso lúdico. Então, a turma foi dividida em grupos e cada grupo um conjunto de cartas
E cada participante do jogo ele tem o objetivo de montar um conjunto de cartas com 3 cartas, sendo que uma carta é a que determina o tipo de ligação que o jogador deve formar, e as demais cartas são de elementos químicos, formando as respectivas ligações, seja ela iônica ou covalente. E também nesse jogo tem as cartas especiais, como um exemplo a carta do Coringa, que ela substitui um elemento químico, porém ela não substitui a carta comando do tipo de ligação. E tem também a carta do Mico, que essa carta do Mico, o objetivo é que o participante não termine o jogo com essa carta em mãos, pois ela determina com que o jogador perca a partida. Então, o objetivo é não pegar essa carta durante o jogo. Depois vocês podem ter acesso ao artigo que eu escrevi, lá tem todas as regras detalhadas, passo a passo. Bom, então aqui foi algumas fotos, né, do momento da aplicação do jogo, dos alunos em grupos, jogando e montando os conjuntos de cartas. Como eu falei, né, essas etapas de jogo, né, tinha começado pela etapa teste, que foi onde eu expliquei as regras do jogo, como ele funcionava. E a segunda etapa foi a aplicação do jogo de fato. A partir disso, né, quando realizou a etapa do jogo, foi disponibilizado aos estudantes um formulário eletrônico para que eles pudessem estarem avaliando esse método, né, que eu desenvolvi. Aí com esse questionário, né, deu para perceber que eles gostaram da atividade que foi desenvolvida, né, dando um feedback do que acharam das percepções que eles tiveram ali no momento da aplicação. Então, para concluir, com essa proposta desenvolvida, foi possível notar que os estudantes apresentaram interesse em participar do jogo e, além disso, né, com o questionário para avaliação da proposta, verificou que eles gostaram do método desenvolvido. Ademais, nota-se que, de fato, o jogo atingiu seu objetivo, que era o de incluir, de promover a inclusão entre os estudantes, entre a turma, e, além disso, né, promover um aprendizado mais significativo, onde eles pudessem estar ali, de fato, praticando o conteúdo de ligações químicas, de uma maneira lúdica. Então, são atividades simples que o professor pode utilizar como estratégia para vencer essas barreiras que surgem em sala de aula. Aqui estão as principais referências que eu utilizei nessa apresentação e obrigado.